Você está no programa Alma Querida, programa no qual nós respondemos os e-mails daqueles nossos queridos amigos que nos escrevem trazendo problemas, pedindo orientações. E nós temos aqui o e-mail do José Carlos, ele é de Porto Feliz. E ele diz: ouvindo seu último programa na sexta-feira, uma ouvinte perguntou-lhe se Jesus realmente chicoteou ou não os vendilhões do templo. O senhor fez uma explicação do significado do gesto, mas não respondeu à pergunta se ele chicoteou ou não. Se chicoteou ou não foi contra a sua divindade? Se for possível, me responda. Fico-lhe muito grato. Meu querido José Carlos, eu não sei se ele chicoteou ou não. Eu prefiro acreditar mesmo na explicação que eu dei. Como você disse, se ele chicoteou, não fica muito sintonizado com aquilo que nós esperamos de um ser divino como ele, não é verdade? Como você mesmo achou. Para mim, aquilo tem uma significação cósmica. Como nós já explicamos algumas vezes, ele nasce, cresce, quando chega aos 30 anos, ele vai encontrar-se com João Batista, é batizado e desce sobre ele em forma de pomba, o que os nossos irmãos evangélicos chamam de Espírito Santo, nós dizemos o Cristo. A partir dali é Jesus Cristo. Então, essa entidade que iria estar com ele 3 anos, primeiro ele vai para o deserto, logo depois do batismo e dessa identificação com o Cristo. Ou seja, fica fora do mundo. E quando ficamos fora do mundo, nós temos fomes, temos carências. Então ele passa pelas 3 tentações, que é uma tentação transformar pedra em pão, é o físico etérico. Pular do templo, que é o astral, ou seja, aplausos, vaidade. E a mental, que é o poder. Todas essas coisas do mundo eu te darei se prostrado você me adorar. A todas ele responde com a lei. Ele tinha a lei, ele vivia a lei. A lei de Deus está na consciência do homem. Depois que ele vence Satanás, diz lá, aparecem os anjos e o servem. Ou seja, ele mostra que ele está sintonizado com o alto. Depois disso ele faz discípulos. Faz discípulos, volta para Galileia. Na Galileia ele vai a uma festa de casamento que é em Caná. Em Caná ele transforma água em vinho. O que acontece? Casamento. Todos os relacionamentos, havia terminado de haver um casamento. O casamento de Jesus, que era do plano material, com a divindade, com o plano espiritual. Aí, nesse casamento, ele transforma água em vinho. Que água? A água que havia sido determinada se colocasse nas tinas da água de purificação dos judeus que estavam vazias. O judaísmo já não servia mais, era uma nova dispensação que viria. Então, cheias aquelas tinas com o Cristo, as tinas de purificação dos judeus, ou seja, toda a lei anterior, se transformaria numa coisa que seria aquilo que o mestre de cerimônias disse. Todo mundo dá o vinho bom primeiro, e depois está todo mundo bêbado, ninguém é capaz de discernir mais nada, então dá qualquer vinho. Você fez o contrário, você fez o ótimo no final da festa. Esse vinho é maravilhoso. Com Cristo, você transforma as coisas do passado em coisas que trazem o gozo do Senhor, ou seja, o gozo espiritual. Ele mesmo vai dizer mais tarde, eu vim para que tenhas vida e a tenham em abundância. O que a gente fala de vinho? É o fruto da videira, vida. Então, é você espiritualizar a sua vida. Depois que ele faz essa transformação, significando, você tem que transformar a sua vida e tê-la em abundância. Então ele vai para Jerusalém, é quando ele entra no templo e expulsa os vendilhões do templo. Você primeiro tem que ser sintonizado com o Cristo, passa pelas fomes que essa sintonia trazem a você, você de alguma maneira vai ter que fazer a escolha, servir a Deus ou ao mundo. Você escolhe servir a Deus, então tem carências, você precisa vencer com a lei de Deus que está na sua mente, porque você vai ser tentado. Depois você precisa transformar a água do passado em vinho, e aí você precisa expulsar os vendilhões do templo. O templo é o quê? O corpo é o templo do Espírito. Então você precisa expulsar. Com que chicote? O chicote da vontade. A vontade é o atributo do Espírito Superior. Que você se vive pela vontade, você não faz o que o corpo quer. O Paulo de Tarso ele diz assim, eu vivo numa briga comigo mesmo.
Eu, o espírito, estou em briga comigo, a personalidade. Aquilo que eu, espírito, quero fazer, isto eu, personalidade, não faço. Depois ele diz, eu não faço o bem que quero. Eu, espírito, a divindade em mim, não faço o bem que quero. E eu, a personalidade, faço o mal que eu, espírito, não quero. Mais tarde o próprio Paulo vai dizer assim, eu, espírito, deixo para trás tudo que não importa, ou seja, a personalidade da matéria, e sigo na direção do meu alvo. O quê? A espiritualidade. Mais tarde ele vai dizer, já no fim da vida, já não sou eu quem vive, eu, personalidade, mas é o Cristo, ou seja, o Espírito Superior, a divindade de que nós somos, Jesus disse, vós sois deuses, que vive em mim. Não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então já está numa identificação perfeita. Esta é a nossa jornada. Aí dizem que ele chicoteou. Com o chicoteou como? Com o chicote da vontade. Você tem que expulsar os vendilhões do templo. Se ele fez aquilo, ele fez, se ele chicoteou, expulsou, derrubou a mesa, afastou os vendedores, dizendo, transformaste a casa do meu pai num covil de ladrões e a casa do meu pai em um lugar de oração, significa, o seu corpo, a sua mente, a sua vida tem que ser um lugar de orações. Então, se você faz isso, você está seguindo a sua jornada, o propósito da sua vida, que é o quê? Como está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. É você ser perfeito. Porque, como está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, não vim destruir a lei, Jesus diz, eu não vim destruir a lei. Não passará um só tio, um só jota, até que tudo seja cumprido. Essa é a jornada que todos nós temos que fazer. Se nós nos desviamos deste caminho, nós temos que enfrentar as consequências em razão da própria lei de Deus que está na nossa consciência. E a lei diz, aquilo que você semeia, você tem que colher. Então, não posso te responder se ele chicoteou ou não. Eu prefiro acreditar que não. Viu, José Carlos? Obrigado por sua participação. Agora eu tenho o e-mail da Sandra. Vamos ver se nós podemos dar mais dados sobre o e-mail dela. Ela diz assim, bom dia, Espírito Santo, que Deus te ilumine sempre. Gostaria que o senhor me falasse a respeito de diabetes juvenil. Opa, eu não sou médico. Este desafio surgiu no meu filho de 9 anos, há 1 mês. Estou muito depressiva, choro bastante. Peço que vibrem bastante por minha família. É interessante que o filho tem diabetes e a mãe fica depressiva. A mãe não tem diabetes. Veja só, você não está com diabetes, é o seu filho que está. E você fica depressiva e pede vibrações por toda a sua família. O seu filho já fez você entrar em contato com alguém que pode pedir atenção, meus queridos amigos que estão assistindo, vendo esse programa, vibrem pela família da Sandra. Não é necessário que nós forneçamos mais dados, basta você se lembrar do programa e do Adão falando aqui, pedindo isto, que os mentores espirituais, as suas energias chegarão até a Sandra e até a família dela. Continuando, ela diz, esse desafio desestruturou o meu lar. Não, minha querida, esse desafio é para estruturar o seu lar. Os nossos lares já são desestruturados por natureza, porque são lares de seres que estão no planeta de provas e expiação. Então, quando nós formamos um lar para que ele seja o nosso paraíso, ele seja o espaço celeste, celestial. E não é isto. Jesus, antes de sair daqui, ele disse, olha, no mundo vocês terão tribulações. Você pode substituir tribulações por provações, por frustrações, por desafios, por angústias, por provas. No mundo vocês terão tudo isso, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que nós vamos ter tudo isso? Porque é para isso que nós estamos aqui, é para nos desenvolvermos. E nós nos desenvolvemos para manifestarmos a divindade em nós. E a divindade em nós vai cumprir a lei. Deus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ela continua. Só agora pude entender como a falta de sintonia é capaz de fazer. O que a falta de sintonia é capaz de fazer? Meus amigos do além devem estar felizes. O que ela chama de meus amigos do além deve ser os inimigos do além. Mas ela está certa, porque são os amigos, é o que ela tem que transformar em amigos.
pois conseguiram tirar a minha paz. Se conseguiram tirar a sua paz, é porque você ainda não a tinha. A sua paz era condicionada a que tudo na sua vida, à sua volta, estivesse correndo às mil maravilhas. Então a sua vida não teria significação, porque sem desafios, como é que você pode se desenvolver? É impressionante o que está acontecendo. Veja o que é essa situação. O filho veio revelar. Começa a quebrar as coisas aqui em casa, sumir objetos, queimar televisão, computador. Meu fogão virou, sendo que é embutido. O fogão é embutido, ainda assim conseguiu virar. Até hoje me pergunto como aconteceu de quebrar a pedra de mármore e a madeira que apoiava o fogão. Olha, eu e meu esposo estamos nervosos e ele está muito explosivo. Tudo está indicando, busque ajuda. Vá ao centro espírita, vocês têm mediunidade. Somos um casal feliz, casados há 11 anos. Sempre procuramos viver em paz, em um ambiente harmonioso. Embora ele seja católico, respeita a minha religião, que é o espiritismo. Por favor, ajude mamãezinha aflita. Abraço e fique com a paz de Deus. Minha querida Sandra, olha só, eu e meu esposo estamos nervosos e está muito explosivo. Somos um casal feliz, casados há 11 anos. Olha, ainda bem que a vida de vocês entrou nesse ritmo que dá para vocês aproveitarem a vida de uma maneira adequada. Veja, a psicanálise tem uma metáfora para o diabetes. Diz assim, a metáfora psicanalítica para diabetes é: nada de doce restou. Se não tenho nada de doce, se a minha vida ficou tão amarga, então o que acontece? Eu começo a fazer doce dentro de mim. Eu começo a fazer doce. Agora, quem é que vem? Aí você fala, mas será? O meu filho, ele é criança. Mas você sabe perfeitamente, espírita que você é, que as crianças são espíritos antigos. Ele só é criança na matéria. Só o corpo dele é que tem tão poucos anos, como você diz. Ele já traz essa situação do passado. Agora, quando ele traz essa essa situação do passado, essa condição do passado, nasce na sua família. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai revelar a sua tendência. Mas ele está carregando a diabetes. Aí nós nos lembramos daquela escritura budista que diz que nós nascemos do rio de uma vida, que uma família é como se fosse um rio. E cada membro da família traz uma qualidade do rio, uma característica. Nunca todas. E a qualidade que cada um traz, quando se reúne em família, são várias as características das águas do rio. E é função de cada membro da família ajudar o outro. Por exemplo, se você ajudar o seu filho a vencer a diabetes, o que vai acontecer é que você também vence. E veja, você também tem uma tendência a nada de doce restou. Só que você não forma o açúcar, não forma o doce dentro de você. Mas de que você está se queixando? Acabou o doce da minha vida. O filho veio revelar isso. E tanto você, quanto seu esposo, quanto o filho, as pessoas em volta, precisam aprender nossa, a vida é bela, nós estamos sofrendo um desafio, Deus está nos desafiando a amarmos cada vez mais. Vamos amar esse filho, vamos ajudá-lo a vencer a prova dele, que não é dele, é nossa. A gente tem essa tendência de dizer, né? Muitas vezes eu atendo pessoas no consultório e elas dizem assim, essa influência é minha ou é dos meus parentes lá de tal cidade? E eu respondo sempre, não, essa influência é dos seus parentes, é sua, é minha, é nossa. Porque é do planeta e nós estamos aqui. Nós formamos uma grande família. E se você ajudar seu filho, e nós estamos aqui pedindo ajuda também, que todos aqueles que estão nos vendo e ouvindo possam rezar pela família da Sandra, pelo filhinho dela, pela Sandra, pelo marido, para que eles descubram aquilo que está na parábola dos talentos. Servo bom e fiel, fosse fiel nas pequenas coisas, te daria a intendência das grandes. Entra no gozo do teu Senhor. A intendência das grandes é essa prova pela qual você está passando, minha querida. Vença e entre no gozo do Senhor. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta.